Tse Spiegel tinha só 14 anos quando foi empurrada de um trem. Ela se viu sozinha no mundo, mas foi isso que salvou a vida daquela jovem judia polonesa. Mais conhecida como Tse, ela sobreviveu ao Holocausto, chegou ao Brasil. Aqui ela construiu uma vida e uma grande família. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Nita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política. Toda essa história foi documentada e está contada no documentário Tse, disponível agora na Globoplay. E o nosso convidado é Fábio Kohl, que é cineasta, diretor do documentário e neto da Tse. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, obrigado. João, só uma observação. Você falou perfeito sobre o nome dela, porque você falou com sotaque polonês do meu avô, inclusive. Spiegel. Ele falava assim. Você falou exatamente como ele falaria o sobrenome dele. Muito legal. E de uma forma bem pessoal, Fábio, aqui da minha história, da minha vida, acho que a sua iniciativa é a realização de um sonho que eu tenho e que eu nunca vou poder realizar, que é contar a história da minha família. Porque a gente sabe que muitas pessoas que são de famílias sobreviventes do Holocausto veem essa história se perdendo no tempo, que não tem registros, essas pessoas quase não existem nos documentos. Você mostra exatamente isso no documentário. Então eu queria que você contasse um pouco qual que é a relevância de contar toda essa jornada da Tse, em que medida um relato tão pessoal e tão familiar se torna importante para o mundo de forma mais abrangente. Eu acho que mais do que nunca é importante ser contado. Eu acho que teve um período, uma lacuna muito grande de um período pós-guerra, por alguns anos que não se contava sobre a guerra. Eu imagino que assim, esses sobreviventes, assim como a minha avó, se eles quisessem sobreviver mesmo, eles não podiam contar sobre isso, porque eu acho que o que você vive, eu acho que nenhum de nós pode explicar. Eu acho que a sensação deve ser uma coisa tão horrorosa que se você acabou a guerra, você ficar contando, falando sobre isso e elaborando sobre isso, você não constrói uma vida nova. Então eu acho que eles tiveram a necessidade de construir uma vida nova e não olhar para trás, porque o horror que eles passaram é uma coisa tão insana que naquele momento precisava ser esquecido. E para eles, eu acho que precisava ser esquecido. Eu acho que alguém como a minha avó ou qualquer outro sobrevivente não tem que ver filme nenhum sobre o Holocausto, nem nada disso. Agora, nós precisamos. E da gente para outro, e da gente para fora, para as próximas gerações, é necessário. Naquele momento, precisou pausar. Agora, precisa voltar. Porque enquanto você é filho, de alguma maneira, você sabe a história, mesmo que não é contada, é meio velada, como é o caso da segunda geração, que é a geração da minha mãe, por exemplo, que é a filha da Tse. Ali não existia muita abertura para contar a história, mas era uma coisa um pouco velada por esses motivos que eu comentei, eu acho, pela necessidade de sobreviver, né, de criar essa vida nova. E quando você entra para uma outra geração, começa a ser necessário contar, porque ali é velado, mas se sabe o que ocorreu. Quando é a terceira geração, começa a ficar um pouco mais distante, mas ainda assim você conhece os avós, você tem aquela avó que tem aquele sotaque, né, que você acha engraçado no começo e tudo mais ali, você está em contato direto. E a quarta geração já começa a se perder, né? Aí a gente corre o risco de não ser... será que existiu isso? Aí não pode ter dúvida. Então, eu acho assim, a geração dela e quem sobreviveu tem que ser... Não sei se café com leite é a palavra, mas tem que ser colocado de lado para ouvir essas histórias porque viveu isso. Mas a partir de outras gerações tem que ser contado. E acho que eu entendo a minha geração como a terceira geração. Se eu tive acesso a isso, eu acho que eu tinha a obrigação de contar essa história. E por N motivos. Eu acho que é necessário pelo período, para não ser esquecido, pela minha relação com a minha avó. Então o filme entra em várias camadas. Tem uma relação com a questão da guerra e tem uma relação minha com ela. Então acho que surgiu desses dois lados, dessa relação tão forte que eu tinha com a minha avó e talvez uma vontade de perpetuar ela
de alguma maneira e colocar essa história que se torna política hoje. Acho que desde sempre política, né? E, enfim, isso que você fala, né, da importância das novas gerações, né, assistir, entender para que não caia no esquecimento ou muitas vezes na dúvida, né, se isso aconteceu, se isso não aconteceu de fato. E, enfim, a gente estava conversando um pouco antes aqui, quanto que a gente vê hoje em dia, né, nas redes sociais, um negacionismo mesmo, um reducionismo de, enfim, toda a catástrofe que foi a Shoah e até outros eventos históricos, né, que levaram a traumas, enfim, diversas etnias, diversas comunidades, e como que as novas gerações refletem esse negacionismo. Sabe que quando eu fui à Polônia, quando eu estava morando em Israel, e a gente foi à Polônia conhecer os campos. E o meu guia, ele me deu uma invertida num momento que eu acho que reflete exatamente o que você está falando, João, que ele perguntou assim para o grupo que estava lá: quem aqui acredita que a história de Purim realmente aconteceu? Aí uma galera levantou a mão e eu não levantei a mão. Não, acho que está mais ali naquele conceito de mais uma fábula, uma questão da história judaica que você tira uma lição, né, que tem a moral no final. Ele falou: bom, o que garante que daqui não sei quantos séculos alguém não vai dizer a mesma coisa sobre a Shoah, sobre o Holocausto? Aí eu falei: não sei se isso me fez pensar que a história de Purim realmente aconteceu, mas me fez refletir bastante sobre essa necessidade de documentar a história, né? E o documentário foi lançado em 2019, enfim, o mundo era outro há 5 anos, a gente não tinha passado pela pandemia, não tinha guerra entre Israel e Hamas. Você acha que esse documentário segue atual ou ficou mais atual ainda? Eu acho que ele ficou mais atual ainda. Eu acho que eu tentei fazer esse documentário para falar com adolescentes. Esse foi o meu primeiro intuito. Depois ele acabou crescendo mais do que eu imaginava e fiquei, obviamente, muito feliz por isso. Mas ele foi feito para conversar com adolescente. Eu desenhei ele de uma maneira mais didática, por capítulos, separado com cartoons, com ilustrações, exatamente para poder conversar. Muitos jovens falando, né? Muito jovens. Eu fiz questão que os bisnetos contassem, os netos e os bisnetos contassem a história junto, exatamente para criar uma empatia nessa quarta geração, porque a gente fala na escola, né, na história, a gente aprende sobre o Holocausto, que foram mortos 6 milhões de judeus e outros milhões de seres humanos. É um absurdo, né? Mas o medo é que esse número vire apenas estatística. E quando a estatística não toca. Agora, quando você coloca o holofote em um personagem, no caso a minha avó, em um sobrevivente, uma pessoa, um ser humano, você está enxergando a dor daquela pessoa, o que aquela pessoa passou, a emoção daquela pessoa. Eu acho que a maioria das pessoas que assiste, de fato, tem essa... se liga com a minha avó, né? Porque fica próximo, naquela 1h20 do filme, você fica muito próximo dela. Então, eu acho que esse holofote é muito importante, não só para ela, como para qualquer outro, no caso, sobrevivente. Porque eu acho que é muito mais tocante do que você falar dos números, que é extremamente, que é fundamental, né? A história, o que a gente tem que aprender, tem que falar dos 6 milhões e tudo mais. Mas eu acho que a arte existe para complementar isso, complementar o didático ali, a história ali e ilustrar com a emoção, né? Mostrar a emoção de quem passou por isso. E agora você está no Globoplay. Como que isso aconteceu? Não preciso entrar, né, nos detalhes burocráticos, mas foi um processo difícil? Foi uma forma de reinventar Tse depois de 5 anos do lançamento? E qual que é a importância para você de seu documentário, a história da sua avó? É que tem esses dois lados, né? Você como neto e você como documentarista. Qual que é a relevância de estar na maior plataforma de streaming nacional? Você muita gente tem chegado a você? Como tem sido a repercussão? Fiz um monte de perguntas em uma só, né? Mas tudo bem. Eu postei uma brincadeira. Vó, agora você está na Globo. Claro, eu acho que é muito importante para todos os lados. Claro que eu, como documentarista, meu primeiro documentário, longa-metragem, é claro que é uma satisfação muito grande de estar numa plataforma como essa. E principalmente por ter a história dela num momento como hoje,
tá ali numa plataforma de grande visibilidade. O filme estreou no cinema em 2019 e durante 2020 ele foi para o VOD, que é naquelas plataformas de pay-per-view. Então ele foi para o Now, para o Now, que já é claro agora, Vivo Play, Apple TV, Google, e continua em todos esses ali. Até no começo, que era em plena pandemia, quando foi para o Now, ele ficou por 3 semanas entre os mais assistidos do Now. Foi muito bacana chegar nisso, quer dizer que é ela cativando, sabe? Eu acho que a minha avó tinha essa energia, ela em vida, se ela estivesse aqui, ela estaria íntima de todo mundo, estaria abraçando todo mundo, ela tinha essa energia. Então, acho que ela leva isso no documentário dela, acho que foi bacana esse período que ficou nas plataformas. E, claro, agora estando numa Globoplay, é uma plataforma muito mais acessível, que você não vai ao pay-per-view, você pode, tá ali, deixa eu testar para ver se eu gosto, sabe? Então, sem dúvida, é sensacional. E como ela se reinventou sempre, acho que o filme dela sobre ela vai se reinventando também com novas oportunidades. Acho que a história dela, assim como de outros sobreviventes, acho que ela é uma história que eu espero que se eternize, né? Exatamente para a gente não perder com as gerações, nunca ninguém pensar que ter dúvida se Purim existiu ou não existiu, não ter dúvida sobre o Holocausto também. E bastante gente tem chegado a você comentando, indo atrás, gente que você não conhece, né? Viu o documentário, como tem sido essa repercussão? A base da comunidade judaica, é claro que é um berço natural para o filme. Mas eu fico muito satisfeito que seja assistido e que toque toda essa 4ª geração que já não tem acesso a esses bisavós e tudo mais. Mas é uma satisfação muito grande quando ele sai da comunidade, chega em outros lugares e toca as pessoas me mandando mensagem de como ficaram sensibilizados com a história dela, como desde falar que, nossa, como ela é fofa, como eu estou pensando nela. Pessoas que, quando a gente fez as pré-estreias, a gente fez uns folders que era como um postal com uma foto dela. E tem gente que tem esse postal até hoje na geladeira, em casa, porque fala, não, ela é uma pessoa que me dá um exemplo de força, de vitalidade. E eu digo pessoas fora da comunidade. Acho que isso é uma conquista muito grande, de conseguir chegar nesse público e tocar, sensibilizar essas pessoas. E, Fábio, você meio que falou, né, sobre a importância de dialogar com essas novas gerações, com a 4ª gerações, enfim, para que não possa cair nesse esquecimento ou na dúvida, né, se o Holocausto aconteceu de fato ou não. Mas para você, assim, por que a gente precisa seguir falando de Holocausto hoje? Porque qual que é a importância, né, de seguir falando sobre isso e dialogando através não só da memória, né, nesse caso, como você trouxe, mas, enfim, de uma maneira educacional, até mesmo política, né? Qual que é a importância de falar sobre isso nos dias de hoje? Eu acho que é fundamental. Eu acho que a existência da memória e a memória para frente, né? Aquilo que eu falei assim, talvez o sobrevivente ele precisava tirar isso da memória, mas a gente não. A gente precisa ter isso na memória para crescer como mundo, né? Como um ser humano, como tudo. Assim. Tem uma hora do filme que a minha avó fala, uma interpretação minha de uma fala, que ela fala de uma coisa, ela fala assim, são todos os idiotas porque brigaram. Aquilo eu achei muito forte dela ter falado. Eu fiquei com dúvida se ela estava falando sobre uma situação familiar ou se ela estava falando sobre uma situação mais macro do mundo, que faz muito sentido, né? Da onde surgem as brigas, as guerras ali, são todos os idiotas. Claro que existem razões, motivos, mas a base né, parece que é meio utópico falar isso, mas seria meio John Lennon, né? Mas seria esse sonho, porque assim as guerras surgem de isso, um país quer ter o outro, tipo, putz, não dá para todo mundo conviver em paz. Sabemos que é quase infantil essa minha fala, mas é um pouco isso. Então eu acho que para as gerações futuras entender, tipo, por que começou o Holocausto? Qual é a razão? Troco de nada, né? Troco de ganância, de
raiva, de ciúme, você sabe lá o que motivou uma coisa dessa. Então, precisa estar muito vivo, porque começa com... Sei lá, eu acho que... É isso, é como a gente olhar os microcosmos familiares, as briguinhas, aí assim é o mundo, né? Começa com brigas, um louco ali resolveu que ele não queria mais judeus no mundo, existiu uma conspiração para isso e tudo mais, e de repente, o que parecia uma coisa tola, inimaginável, tipo, assassinou milhões de pessoas. Então, hoje, quando a gente escuta, independentemente de qualquer lado que a gente esteja ouvindo de guerra e tudo mais ali, quando a gente escuta que parte por uma questão antissemita, é muito assustador. Né? Nesse momento que nós, aqui numa comunidade judaica, a gente tem escutado bastante coisa. Eu acho que todo mundo está vivendo uma tensão muito louca, independentemente do lado que você esteja. Mas, por um lado, a gente vê assim... tá bom, tem pessoas que são contra as ações do governo de Israel. Eu particularmente concordo e sou contra as ações do governo de Israel. Mas eu sou muito contra quem confunde isso e começa a mirar num antissemitismo, confunde que são ações de judeus, como se todo mundo fosse igual, como se não existisse uma diversidade entre os judeus. E isso é muito assustador. É muito não entender qual é o caminho para a paz e tudo mais. Eu acho que isso começa a fomentar, mesmo essas pessoas que tem que ter a paz imediata, o cessar-fogo, que eu sou totalmente a favor disso e tudo mais. Sou a favor da criação de 2 estados. Eu particularmente penso assim. Só que começa a fomentar uma guerra interna, uma guerra política interna de um lado contra o outro, querendo falar de... Mistura tudo, mistura o que é a ação do governo, o que é judeu, e aí é uma coisa, é muito triste. Mas muito, muito triste o que está acontecendo. E aí, cada vez mais é necessário mostrar que uma história que a minha avó passou, como a da minha avó e como várias outras pessoas passaram, não tem 80 anos isso. É agora, é muito próximo. Se a gente colocar numa linha do tempo do mundo, é um tempo muito curto. É uma loucura isso. E alguém querer citar que não existiu, ou coisa mais insana do mundo, eu li um post, a pessoa, agora eu entendo por que os judeus passaram por isso. É um horror. Eu fico até arrepiado de imaginar que a pessoa escreveu isso. E eu fico muito brava quando eu vejo as pessoas falando assim, mas... é um troll, é um robô. Tipo, não, é uma pessoa. Ela pode estar escondida atrás de uma fotinho de anime, mas ela é uma pessoa que teve a vontade de digitar as palavras que ela digitou. E eu também já vi posts falando, pena que Hitler não fez o serviço completo. Literalmente, na internet, as pessoas elas se sentem à vontade para escrever isso. E é muito assustador. Muito. E tem uma questão... Eu vi a minha vida, a minha história em muitas partes do documentário. Acho que foi isso que mais me emocionou, assim, foi... Além de, na verdade, eu ter visto a vista da casa onde eu cresci, né? Que eu comentei com você, tem uma parte que eu bati o olho no documentário e falei, essa é a rua que eu cresci. Mas muitos pontos. O nome da sua avó, que era outro, ela adota outro. Isso, a minha avó também é a mesma história. Eu demorei 28 anos para descobrir isso. Eu nunca soube, porque o meu pai nunca soube o verdadeiro nome da mãe dele. Então, são tantas similaridades que você vai vendo e vai ficando assustador. E uma parte que me tocou muito foi quanto você teve, na minha opinião, essa é a palavra, coragem de expor os conflitos internos da sua família. Não de forma tão profunda, mas o documentário toca nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como foi para você, de certa forma, expor questões da sua família, se foi difícil. Você reúne muita gente, né, para falar no documentário, seus pais falam no documentário, seus irmãos falam no documentário, seus sobrinhos falam no documentário. Como foi a aceitação da sua família de um lado uma exposição positiva de documentar a vida da Tsé, mas por outra também abrindo, né, uma parte da intimidade familiar, assim. Todo mundo ficou de boa, foi difícil, foi uma decisão difícil, porque eu acho que isso torna muito humana a história dela e de toda a família de vocês, né? Eu acho que eu comecei fazendo um documentário de uma maneira
pequena, assim, eu acho que ninguém da família achou que o filme poderia... Ninguém botou tanta Ninguém botou fé, exatamente isso. Ninguém achou Lá que... vai o chato com a câmera. Era de novo, era desses isso. 13 Tá anos, bom, né? deixa ele contar essa historinha, sabe? Uma coisa meio assim, lá em casa, né? Então, eu acho que ficou nisso. Ninguém achou que eu ia me dedicar tanto, de fato, para viabilizar, para que virasse, de fato, um longa-metragem. De novo, eu comecei pensando em chegar numa maneira muito didática, de chegar nas escolas. A minha ideia inicial era mais essa. E aí, sei lá, conforme foi seguindo o documentário, eu fiquei 3 anos trabalhando nesse documentário. Eu fui mudando um pouco da história, eu fui me colocando como personagem, uma coisa que eu não aparecia ali. E aí eu achei que o filme estava um pouquinho frio. E se eu quisesse falar com essa quarta geração, eu acho que a grande maioria tem os avós presentes. E todos têm uma relação... Aquela relação de avô e neto sempre é muito calorosa. Então, eu achei que eu tinha que me colocar como neto para criar uma empatia, para tocar essas crianças, essas crianças, esses adolescentes que hoje convivem muito com os avós e que não são necessariamente avós sobreviventes, já é uma outra geração. Então eu achei que precisava colocar essa minha relação com ela e fiquei muito feliz de colocar também, porque acho que foi algo muito importante na minha vida. Aí sim, teve a mistura a história dela com o filme sobre essa relação também. Então, é um filme sobre o Holocausto, sim. Mas um fio condutor, de alguma maneira, é o filme sobre minha avó, sabe? Que é sobre o Holocausto. Então, no núcleo íntimo e familiar, é o filme da Tse, que é a nossa Tse, sabe? E aí, de fato, tem esse outro lado que conta através da nossa história, da relação dela comigo, com todos os meus irmãos, primos, pais, tios. Acho que cria essa empatia de todo mundo se sentir lá em casa, num bom sentido aí, né? Eu acho que uma coisa que me pegou muito foi como você tem imagens antigas da vida de vocês. Eu acho que essa é uma coisa que difícil você assistir e não ficar, meu Deus, eu deveria filmar mais a minha vida, porque isso é muito maravilhoso. Tem imagem de 89 lá, né? Que aparece, assim. Foi a primeira coisa que eu comecei a tentar fazer os cálculos ali, sabe? Tipo, falando, cara, pô, desde cedo ele começou a filmar e tal. Eu adorava fazer isso. E aí, acho que eu até falo no filme. E aí, todo mundo, ai, para de filmar, para de filmar. E eles não, né? A avó é sempre legal, né? Então, minha avó sempre, não, pode, vai tchauzinho, fica ali, faz ali, agora vamos criar uma cena. Então, era sempre isso. Então, e eu sempre gostei muito de fazer documentário, de filmes. E tanto que eu tenho, se quiser depois você edita, fazer um comercial aqui. Eu tenho um outro produto que chama Relicário, que é um produto que eu tenho na minha produtora, que é exatamente o que você fala, deveria filmar, não deveria filmar. No Relicário, eu filmo as pessoas contratam a minha produtora, eu faço uma entrevista com a pessoa de umas 3h30. Isso só não precisa ser uma sobrevivente do Holocausto, qualquer pessoa tem uma história bacana para contar. Então eu faço uma entrevista, umas 3h30 sobre a vida da pessoa, tem umas técnicas, né, para a pessoa já ir mais... A pessoa tem que separar foto, música, uma coisa assim. E aí eu transformo num documentário de 45 minutos. Esse é o Relicário. Então a pessoa contrata, faz para isso, aí o Relicário, a pessoa fica... Mas é um filme para família, não é um filme para cinema, nada disso. É para a pessoa ter um relicário seu. Então, às vezes a pessoa quer, então eu quero, no meu aniversário, fechar uma sala de cinema e passar para os meus amigos. É uma das modalidades, por exemplo, do Relicário. Porque eu sempre falo para todo mundo assim, por que eu não gravei? Não grava com o celular. A qualidade de celular hoje é fantástica. Ah, não, vou gravar depois. As pessoas não gravam. É impressionante. Não custa nada você pegar um horário, você tem uma história bonita, de qualquer origem, de qualquer família. Sabe, você quer ter uma coisa da sua avó, da sua mãe, do seu pai ali. Pega um domingo, vamos gravar, só você conta como vocês se conheceram, sabe? Uma coisa assim, que é a origem de todo mundo. As pessoas não gravam, é uma coisa... Todo mundo, depois do filme, muita gente vinha falar para mim, não, porque a minha mãe tem não sei o quê, minha avó tem uma história, não sei o que lá, tal. Eu falo, grava. Ah, vou gravar. Não grava.
Aí eu criei o Relicário por isso. Falei, já que as pessoas não gravam, vou dar uma oportunidade para que as pessoas que queiram deixar registrado suas histórias ou dar de presente possam gravar. Mas é incrível, eu acho que todo mundo devia gravar. Acho que é muito importante ter a origem, porque talvez os seus netos não vão saber a história dos seus pais. Como eles conheceram, qual a sua origem, sabe? São coisas simples da vida, mas que é legal, né? Que a gente saiba. E todo mundo tem história, claro, com o seu grau de profundidade, de vivência, de especificidade ali, mas todo mundo tem algo para contar, todo mundo, seja da origem, seja como os casais se conheceram, as famílias se formaram enfim, e pensando até do ponto de vista judaico, a gente fala de abençoar da memória, né? Como é importante a gente manter a memória e falar sobre isso e ter essas recordações. E tem um trecho, né, do documentário que a própria Tsé diz que tudo que ela passou fez com que ela se tornasse uma pessoa fria. Ela diz que ela sentia tanta vontade de viver que acabou se tornando uma pessoa egoísta. E, infelizmente, a gente ouve bastante, né, comentários que ligam o Holocausto a lições de vida. Ainda mais nesse período agora que a gente tá passando, da guerra entre Israel e Hamas, se citou, onde as pessoas confundem o governo de Israel com o povo judeu, com a diáspora, e coloca, né, como que um povo que passou por isso, que passou por uma tragédia, que não tem nem 80 anos e tal, está replicando isso com outras populações, como que esse povo não aprendeu com isso, né? Como se alguém pudesse aprender qualquer coisa com uma experiência traumática, né? Enfim, inclusive a psicanálise, a gente entrevistou o Daniel Kuperman aqui, né? Ele comentou sobre isso, que inclusive pode trazer um efeito contrário até para a pessoa que passa por um trauma. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto e como que para você, pela vivência com a sua avó, percebe que passar por essa tragédia pode mudar uma pessoa. Muitas perguntas. Eu acho uma coisa, falando da psicanálise, eu faço psicanálise, adoro tudo isso. Eu acho que a minha avó não poderia fazer. Eu acho que seria aquilo que a gente falou no começo. Doído demais. É um horror que, assim, não dá para elaborar esse horror, eu acho. Não sei. Acho que nenhum sobrevivente, eu não imagino nenhum sobrevivente do Holocausto, claro que deve existir, mas num divã ou numa sessão de psicanálise, porque é uma coisa tão horrorosa que não tem cura o que você viveu ali. Não sei, é um negócio assim absurdo, Acho que você tem que pegar isso e transformar essa dor, tudo isso em vontade de viver como ela tinha, sabe? E anular. Acho que é isso, não falar. Claro que emocionalmente isso não passa, mas pragmaticamente a pessoa acho que consegue viver sem. Se a pessoa ficar elaborando, falando disso o tempo todo, não dá. Tanta, sei lá, sem essa palavra injustiça, é tanta coisa ruim ali. Imagina, você perdeu seu irmãozinho assassinado com 9 anos, sua mãe te jogou do trem, morreu, foi assassinada, seu pai, as pessoas ao seu redor eram metralhados, fuzilados. Tipo, não dá para falar. Eu imagino que não dá. Eu vou lá na terapia, estou bem, que refletir isso não existe. Acho que tem que viver. Eu acho que a frieza que ela fala, ela se dizia fria. Eu nunca senti ela É engraçado fria. até você ver como vocês viam ela, recebiam tanto carinho, e ela falava, eu virei uma pessoa fria. Mas você vê que a segunda geração dos filhos já viam ela como mais dura, os netos muito amorosa. Eu acho que é isso. Eu imagino que foi não sei, uma frieza, mas uma força para seguir, que você precisa blindar a tua emoção, porque se só aflorar aquela emoção, você não sobrevive, você não consegue reconstruir. E depois, mais velha, com os netos, acho que naturalmente alguma coisa já melhorou. Você construiu a vida, sabe? Você conseguiu construir ali, talvez você está mais disposta, talvez a falar, não curar. Isso aí acho que não cura nunca. Por isso que ela talvez foi se abrir mais depois de certa idade também. E até essa é mais uma pergunta que a gente queria fazer, já para ir encaminhando para o final, né? Que seus pais falam, né? Ela nunca falou muito sobre o assunto e com vocês foi diferente, pelo que você está contando aqui, pelo que fica muito evidente no documentário, até pela forma que você resolveu contar essa história. Então, para quem ainda vai assistir Tsé, sem nenhum spoiler muito relevante, são os netos e os bisnetos que vão complementando
certas passagens da vida dela. Por que você acha que com os netos ela sentia mais abertura? Não sei se os bisnetos chegaram a ouvir dela essa história ou se vocês contaram também. E veio daí, dessa abertura dela, a ideia de colocar as gerações mais jovens para falar? Você falou bastante dessa ideia de atingir a quarta geração, mas também porque são as pessoas que têm mais propriedade para contar essa história a partir de como ela resolveu ou acabou lidando com esse assunto? Não sei se propriedade, mas de fato eu gostaria que chegasse muito nessa geração e eles escutaram também a história dela e puderam replicar. Mas eu acho que tem muito... eu acho que ela resolveu contar exatamente o que eu falei há pouco. Assim, na hora quando ela teve os filhos, ela estava construindo uma vida nova. Então ali era um momento de construir, educar e talvez, isso tudo é uma suposição minha, obviamente, blindar essas crianças, esses filhos, do horror que ela viveu para que ela pudesse construir uma família e uma vida normal. Porque o sonho dela era, acho que parecia uma vida normal. Ela não tinha ambições maiores nesse sentido. Ela era feliz com o dia a dia. Tudo para ela era uma alegria, porque eu acho que o viver era algo muito bom para ela e viver uma vida normal. Alguém que foi ameaçada em determinado momento da vida, um momento, imagina, com 14 anos ali, de repente você ganhou, ela não enxergava uma pessoa azarada, sabe? Eu perdi meu pai, minha mãe e meu irmãozinho e todo mundo. Não. Ela se achava alguém de sorte por ter sobrevivido. Ela sempre enxergou esse copo meio cheio. Então, eu acho que ela se agarrou nesse copo meio cheio para criar esses filhos, criar essa vida nova, vir para o Brasil, se apegar ao que o mundo estava oferecendo para ela de novo e blindar do que passou. E quando chegou os netos, ali já não era obrigatório, me parece, tá? Tudo que eu estou falando obviamente não são falas dela, é uma suposição minha. E parece que quando chegam os netos, ela já construiu essa vida, ela já criou esses filhos. Tá tudo fluindo. Agora talvez eu possa começar a contar um pouquinho, porque eles talvez não tenham noção. Então eu era criança, eu almoçava lá, e aos poucos ela ia me contando naturalmente as coisas, de uma maneira muito tranquila e muito diferente do que foi com os filhos. Mas eu acho que é isso. Ali ela já tinha construído, ela conseguiu ter uma vida, uma boa vida, conseguiu ter netos, né? Coisa que os pais dela não puderam, sabe? Então acho que aí ela chegou num momento que ela podia contar. E sobre a questão da quarta geração, acho que era mais por isso. Não é questão de propriedade ou não da fala, mas de poder levar. Eu acho que eles têm, apesar de eu jogar para eles, mas assim como eu tenho, a obrigação de levar essa história adiante. Então eu fiz questão que os bisnetos participassem. Quando eu estava gravando, as duas bisnetas mais velhas, eu chamei algumas vezes para assistir a gravação. Então elas escutaram ela contando essa história. Então foi uma coisa muito próxima de todos ali. Ela era muito próxima, muito jovem, não sei se jovem é a palavra, mas ela tinha muita vida. Então ela alegrava. Engraçado, alguém que passou o que ela passou era a pessoa que alegrava, que tinha sempre uma energia boa, um conselho bom, sabe? Ela sempre teve essa energia. Ela morava não naquele prédio que você viu na foto, mas uma época quando meu avô morreu, ela mudou para um apartamento pequenininho num prédio de universitários, em frente ao Mackenzie. Então, às vezes eu deixava ela lá de carro, tal, toda moçada tomando cerveja, dona Tsé, se abraçava com todo mundo. Ela tinha uma coisa que era assim impressionante. Então, você perguntou se ela mudou com a guerra. Eu não sei dizer, eu não conheci ela antes. Eu acho que ela teve um pai, uma mãe, mas principalmente o pai, da maneira que ela conta dele, um pai muito, não sei se é amável, mas um pai muito bacana. Eu acho que ela foi muito amada por essa família. Talvez isso possa ter dado força também, mas eu acho que ela passou porque passou, ninguém passa sem mudar, né, com tudo que ela passou, mas eu acho que ela teve uma base familiar muito legal, assim, de muito apoio,
desse pai. Tenho impressão, da maneira que ela conta dele. E claro, acho que ela queria viver. Acho que nem tem jeito melhor de a gente encerrar essa conversa, uma história sobre a vida no sentido mais verdadeiro da palavra, né? Que conta a história de viver da Tsé e também de toda a vida que ela deixou aqui, né? De toda a família de vocês. Então, para quem está ouvindo a gente e ainda não assistiu, Tsé está disponível no Globoplay. E onde mais, Fábio? Tem na Apple TV, tá no Google Play, Microsoft, o Claro, Vivo. Para alugar, né? Para alugar, nesses são por pay-per-view mesmo. E na Globoplay disponível no catálogo para assinantes. Perfeito. Fábio, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. E se você quiser falar também da sua padaria, para quem mora em São Paulo, esse é o momento. Obrigado. A padaria na Janela, na rua São Vicente de Paula, 603. A gente abriu faz uns 4 meses, é uma padaria artesanal. E a gente está sendo muito bem reconhecido pelos pães e principalmente aí também fazendo um link com a Tsé, com o Bom Retiro antigo, com o Beigale. O Beigale é um pão judaico, mas ele não é judaico. Às vezes as pessoas vão na padaria e perguntam assim, ele é um pão judaico que tua avó fazia na Polônia. Esse pão, não, minha avó nunca fez esse pão, nunca fez o Beigale e tal. Tinha uma pessoa no Bom Retiro, que tinha um armazém, acho que do seu José, e tinha o Beigaleiro, que era quem revendia o bagel, e parece que depois ele aprendeu a fazer o bagel. Era um senhor que ficava na frente do Colégio Renascença, no Clube Maccabi, com uma cesta vendendo bagels. Era o bageleiro, já vai embora. Aqui é uma rosquinha com gergelim, que ela não é o bagel tradicional, ele é um pão mais crocante para tomar com um cafezinho. E a gente fez uma releitura desse bagel tradicional do Bom Retiro. E aí virou um hit na nossa padaria, na Janela, esse bagel. Entre outras coisas. Vou ter que ir lá comer, hein? Por favor. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. E fica o agradecimento à Federação Israelita de São Paulo, que nos cedeu aqui o espaço para essa gravação com o Fábio. Obrigado. Muito obrigado.